Parece que Isaltino Moraes não gostou da saída de André Ventura do estúdio, fez uns ataques um bocadinho desagradáveis e por isso vamos ouvir o presidente da Câmara de Oeiras e ex-condenado e ex-preso. Vamos ver então esta intervenção do mesmo no Instagram e faremos também uns comentários sobre este tema. Enfim, porque os mídias tradicionais em Portugal têm tratado pessoas que pensam de outra forma da mesma forma que os outros mídias ocidentais acabam por tratar, é desprezar, maltratar, ridicularizar. Isso tem servido como ricochete para o crescimento da direita radical e ainda bem que assim o é. Vamos ver esta intervenção de Isaltino Moraes. Andrezito, acorda, monstro, acorda! Meus amigos, agora que já captei a vossa atenção, vamos lá falar a sério um bocadinho. Eu não vos disse que o Andrezito não passava de um cobarde? Então o bullying que entra nas entrevistas a hostilizar jornalistas, que vive de ameaçar cobardemente os mais frágeis, não gosta de ser confrontado. Ficou atrapalhado por ter à frente um jornalista que não se acovardou com os seus ataques, juntamente com o Chicão e o Costa. E fugiu. Eu disse que ele não passava de um cobarde. Se antes era o André Tutti Frutti, agora é o André Borrado. Isto é um bocadinho, enfim, baixo, não é? Um bocadinho reles. O André Borrado, a sério. Isaltino. Fica-lhe mal, honestamente. Mas não há cobardia, quer dizer, quando a pergunta que o comentador em direto considera mais adequada é porque berra tanto, eu acho que não é má ideia abandonar o estúdio, honestamente. Porque não é uma questão de não terem medo, é uma questão de não terem perguntas com conteúdo para fazer. E, portanto, porque berra tanto? Para um candidato presidencial, sendo que, aparentemente, Pedro Costa, com esta pergunta, está preocupado com a forma de André Ventura, porque berra tanto não é uma pergunta que esclareça o papel de André Ventura numa eventual presidência da República em Portugal. O que é que diz, enfim, sobre os soundbites, digamos assim, de André Ventura, a questão de, ou seja, o que é que o volume em que André Ventura fala diz sobre o seu eventual exercício da presidência? É porque não diz nada, objetivamente, e portanto, sendo que os comentadores e os jornalistas estavam a entrevistar um candidato presidencial, não me parece que perguntar-lhe pela sua forma seja, enfim, a forma mais adequada de se saber qual é o conteúdo de André Ventura para a presidência da República. E eu acho que há pessoas que deveriam querer saber, nomeadamente comentadores e jornalistas, deveriam verdadeiramente querer saber o que é que André Ventura pretende com o cargo da presidência, se quer um regime mais presidencialista, se quer apenas ser presidente, mas fazer pressão mediática e política para que se fale de determinados temas. E eu acho que deveriam ser feitas essas perguntas, e durante algumas partes da entrevista foram feitas, mas porque berra tanto não é um tema. Entende? Isaltino Moraes. E, portanto, ninguém lhe perguntou a si, Presidente da Câmara de Oeiras, porque é que considera continuar a ter uma candidatura legítima sendo que esteve preso. Não acha que quem esteve preso não deveria ser candidato? Não sei. Isaltino Moraes poderia receber estas perguntas de um jornalista, mas nunca recebeu. E porquê é que será? Enfim, vamos ouvir a segunda parte. Foge, Andrezito, foge. Agora, meus caros, é esta pessoa que quer ser Primeiro-Ministro? Andrezito. Quem quer liderar não foge. Um homem a sério não foge. Tu foges porque não passas de um cobardolas que, quando não controla a situação, vai embora. Afinal, o Andrezito é um menino. As televisões acham que o Andrezito lhes dá audiências. E dá. Este gosto do entretenimento pelo ódio está a corroer as nossas sociedades. Há 50 anos, o país parava para ver a novela da Gabriela, uma morena de espírito livre. Passamos, pois, de uma novela com base no romance do Jorge Amado para a ópera bufa de um monstrinho que berra, mente e ameaça os mais frágeis e que, quando confrontado de frente, abua. Cultural e esteticamente, acho que estamos a perder qualidades. Andrezito, não te disse que antes de acabares com a democracia havias de bater de frente com aqueles dispostos a defendê-la? Vamos continuar aqui, a desmontar as tuas mentiras e contradições. Até breve. Bom, meus caros, e foi esta a intervenção de Isaltino Moraes no Instagram. Deixar aqui algumas notas. O Isaltino Moraes estar aqui a fazer um workshop sobre o que é um homem a sério, ao Dr. Isaltino Moraes. Até lhe fica mal, honestamente. Deveria escrever um livro sobre os seus tempos de prisão. Acho que não era mal pensado.
assim, os 4 anos que esteve preso, era uma boa ideia fazer um livro sobre esses mesmos tempos. E, portanto, a questão de o entretenimento pelo ódio estar a corroer as sociedades, o que tem andado a corroer as sociedades são os centristas, os sociais-democratas, os socialistas, os conservadores que cederam a tiques liberais, os próprios liberais, os progressistas. São pessoas que se pautaram por um conjunto de normas que consideravam sagradas e que não significavam nada. Aderiram todos às lógicas do multiculturalismo, e que ninguém pense que eu estou a deixar conservadores de fora, porque no Reino Unido muita da culpa, 70, 80, 90% da culpa do que se passa no Reino Unido é do partido dito conservador. E, portanto, os conservadores que cederam a tiques liberais, os progressistas e os conservadores durante muito tempo cederam aos tiques liberais. Há a ideia de que hoje os que se apresentam como os líderes da direita, como é o caso de Luís Montenegro, há uns anos atrás eram favoráveis para que se diminuísse o prazo da obtenção da nacionalidade. Luís Montenegro foi favorável a isso e hoje em dia apresenta-se como líder da direita. E, portanto, os ditos conservadores, ou os conservadores propriamente ditos, que se calhar acabam por ceder sempre a tiques liberais, acabaram precisamente com esta situação e criaram uma situação de se corroer a sociedade e de se corroer o chão comum. E porquê? Pela aceitação cega do multiculturalismo. O multiculturalismo é uma ideia que não funciona e, portanto, a ideia de que, sem prejuízo para a coesão social e para a identidade nacional, poderiam ter aqui 3, 4, 5 culturas, muitas vezes antagónicas entre elas, e que, enfim, as coisas acabariam por funcionar, que nos daríamos todos bem, que gostamos todos da Constituição, que viva o 25 de Abril, cravos e descemos à Avenida da Liberdade todos juntos de mão dada. Acabou, metam isso na cabeça. E, portanto, conservadores, liberais, todas as ideologias que acabaram por formar as democracias liberais, que cederam a tiques de multiculturalismos, de justiças sociais, de lógicas igualitárias, todo o sistema político cedeu a estas lógicas. Não havia uma verdadeira alternância ideológica no poder, não havia consenso sobre as coisas mais fundamentais de qualquer sociedade. Andávamos aqui a debater meia dúzia de temas: mais imposto, menos imposto, mais justiça social, menos justiça social, mais X milhões para o SNS, menos X milhões para o SNS, e nunca debatíamos as questões de fundo da civilização. E foi isso que corroeu verdadeiramente a civilização ocidental. Não foram os partidos da nova direita radical. Os partidos da nova direita radical não são a causa, são a reação ao problema. E agora vão ter que levar com a reação ao problema, porque durante muito tempo esqueceram as pessoas e a política, e isto até é uma expressão da Catarina Martins, a política debatia-se a si mesma em vez de debater os temas das pessoas. E os temas das pessoas foram deixados de parte. O facto da minha geração e das mais novas não conseguirem adquirir uma casa, não conseguirem formar família, serem expulsos massivamente para outros países da União Europeia, enquanto os substituímos na sua própria casa e aniquilamos qualquer possibilidade ou de coesão social ou de manutenção da identidade, e depois admiram-se que haja aqui uma corrosão do sistema. Evidentemente que há, e essa corrosão do sistema existe por políticos como o Isaltino Moraes, por políticos como Luís Montenegro, por políticos como o José Luís Carneiro, que agora se apresenta como o salvador do Partido Socialista, foi o Ministro da Administração Interna de António Costa, e eu pergunto-vos se a administração interna está porreira e se o legado deixado por José Luís Carneiro é uma coisa porreira. E, portanto, também em Portugal, o CDS, que são os ditos conservadores, ou eventualmente o conservadorismo possa estar sempre na direção de ceder a tiques liberais, o CDS foi exatamente a mesma coisa. O CDS, que supostamente seriam, enfim, a casa das direitas e tudo mais, não passaram de um partido que cedeu às práticas liberais, aos tiques liberais e progressistas. E, portanto, isto aconteceu na Europa toda. Os conservadores cederam consecutivamente aos tiques liberais. E isso desagrada-me. E por isso é que eu hoje fujo um bocadinho desse rótulo. Identifico-me mais com o pós-liberalismo, com um certo grau de tradicionalismo também. E, portanto, não me agrada tanto esse rótulo, precisamente porque eu tenho visto ao longo da história recente os conservadores a cederem a tiques liberais. E eu honestamente estou cansado dos tiques liberais. Estou cansado do multiculturalismo, de lógicas igualitárias, da dita justiça social, que não é nada mais do que meia dúzia de pessoas que querem roubar dinheiro que não lhe pertence para dar a quem acham que pertence. E, portanto, a lógica é um bocadinho esta.
E portanto não, Isaltino Moraes, o que tem corroído o sistema democrático são políticos como o próprio Isaltino, pessoas que acabaram por destruir qualquer hipótese que nós tivéssemos de procurar consensos e raízes verdadeiras, e agora vão ter que lidar com a reação das pessoas. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.